Norte de Minas 2035. Pensa só no título deste estudo, O Despertar da Resiliência, ou O Silêncio do Deserto. A gente está falando de uma escolha bem drástica, né? É sobre um futuro que ainda não foi escrito, numa região que, no fundo, é um grande espelho do Brasil. E se desse para visitar o futuro? Mas não um futuro já definido, sabe? Cravado em pedra. A ideia aqui é outra, é espiar os vários futuros possíveis, que são, na verdade, as consequências das escolhas que a gente está fazendo hoje. E para fazer essa viagem, a gente usa uma ferramenta chamada simulação de futuros. E olha, isso aqui não tem nada a ver com bola de cristal, tá? É uma técnica estratégica que usa dados, que usa diferentes pontos de vista para projetar cenários. Pensa nisso como um laboratório do futuro, onde dá para a gente testar as possibilidades. E o nosso laboratório, nesse caso, é o norte de Minas, uma região que parece um resumo de tantos dilemas brasileiros, e globais, na verdade. Aquela tensão clássica entre desenvolvimento e meio ambiente, sabe? Entre o saber tradicional e a tecnologia, entre o poder local e as forças que vêm de fora. E essa citação resume perfeitamente a urgência da coisa. A metáfora do canário na mina é muito forte. Antigamente, os mineiros levavam canários para dentro das minas. Se um gás tóxico vazasse, o passarinho morria primeiro e era o sinal para todo mundo correr. O norte de Minas, então, é esse canário. O que acontecer por lá pode ser o grande aviso para todos nós. Ok, mas calma. Antes da gente saltar para 2035, a gente precisa firmar os pés no presente. Entender de onde estamos partindo. Porque, o futuro não brota do nada. Ele é sempre uma projeção do que a gente está vivendo agora, com todas as nossas tensões e nossos medos. 70%. Esse número 70% é o percentual de mulheres nas capitais do Brasil que sentem medo de andar sozinhas na rua, segundo uma pesquisa de Felipe Nunes. E por que isso importa? Porque o ponto central é esse. Qualquer futuro que a gente imagine nasce de um presente onde o medo e a desconfiança moldam o dia a dia. E o medo é só um sintoma. A pesquisa Brasil no Espelho pinta um retrato ainda maior. Polarização política, sociedade dividida em bolhas e uma tendência a buscar soluções individuais para problemas que são de todo mundo. É desse chão que os futuros possíveis começam a ser desenhados. Pronto, agora sim, com os pés bem fincados nesse presente, a simulação pode começar. A gente vai mergulhar em 4 destinos possíveis para o norte de Minas em 2035. E o detalhe é que cada um deles é uma consequência direta de um caminho que podemos escolher hoje. A tabela resume tudo. São 4 futuros. O primeiro, o catastrófico. O nome já diz tudo, né? Colapso econômico e até turismo de desastre. Depois, o tradicional. Aquele desenvolvimentismo de sempre, com grandes obras que concentram a riqueza. O terceiro é o decolonial, onde o conhecimento local ganha força. E, por último, o híbrido emergente, que une tecnologia e tradição para criar uma prosperidade compartilhada. Bom, são 4 cenários. Mas para a gente entender de verdade o peso da escolha que está na mesa, a análise foca nos 2 extremos. É como olhar para o pior e para o melhor resultado possível. De um lado, o deserto. Do outro, o despertar. E o contraste aqui é brutal. O deserto silencioso é um futuro de perda, onde a própria tragédia vira mercadoria. Já o despertar resiliente, aí a história é outra. É um futuro de colaboração. Imagina só, a universidade da região, a Unimonte, trabalhando junto com o saber tradicional dos povos geraizeiros. A tecnologia servindo a comunidade, e não o contrário. Ok, então a pergunta que fica é: esse futuro resiliente, que parece o melhor de todos, é só um sonho? Ou existem passos concretos que podem nos levar até lá? Pois é, a simulação aponta o caminho. E ele passa por 3 ações que mudam o jogo. Primeiro, uma reforma política para quebrar os velhos ciclos de poder. Segundo, fortalecer a autodeterminação indígena, dar poder de decisão de verdade aos povos originários. E terceiro, isso é radical, transformar indústrias em cooperativas controladas pelos próprios trabalhadores. Então, no fim das contas, a escolha para o norte de Minas, e talvez para todos nós, se resume a um conflito entre 2 modelos de mundo. Um que vê a terra e as pessoas só como recursos para extrair, e outro que vê tudo como um sistema vivo que precisa ser regenerado. E para a gente entender como uma sociedade escolhe um caminho ou outro, a história dá umas pistas. Pensa na Europa. A competição entre países forçou alianças entre Estado e elites econômicas que passaram a moldar a sociedade para o lucro. Já na China imperial, o Estado era tão forte que manteve o mercado sob controle. Ou seja, a relação entre poder político e econômico define o futuro.
O que nos leva a uma conclusão fundamental. O futuro não é um destino inevitável. A trajetória de uma sociedade não é uma lei da natureza. Ela é o resultado de uma briga de poder, de barganhas e de escolhas bem concretas sobre quem tem o poder de decidir. E aí a gente volta para o nosso canário na mina. A história do norte de Minas deixa de ser só uma questão local. Ela vira um microcosmo dos desafios que todas as sociedades estão enfrentando hoje. As escolhas que o norte de Minas enfrenta são universais. É a escolha entre um modelo que esgota e um que regenera. Entre entregar nossa autonomia para algoritmos globais ou construir soberania local. Entre concentrar o poder ou distribuí-lo. É a escolha de hoje que vai definir muitas gerações. E a grande lição dessa simulação é que não somos só passageiros, esperando para ver onde o trem vai parar. Nós somos os construtores da própria linha. E cada decisão, cada um daqueles pontos de alavancagem, é um trilho que a gente assenta numa direção. E a análise nos deixa com esta imagem final. Pensa numa balança. De um lado, o silêncio do deserto. Do outro, o despertar da resiliência. A simulação mostrou os caminhos, as ferramentas e as consequências. Agora, a escolha de qual futuro será escrito, bom, essa não pertence mais à simulação, pertence a nós.